Então vamos lá, vamos começar. Então a aula de hoje sobre técnica direta. Lembra que a gente selecionou, separou os nossos provisórios em dois grandes grupos, tá? Que seriam os grupos de provisórios indiretos, que a gente classificaria como provisórios indiretos e diretos, tá? Provisórios indiretos seriam aqueles provisórios aonde ele é feito fora de boca, são provisórios que são feitos normalmente laboratorialmente, mas não obrigatoriamente laboratorialmente, mas ele é feito no modelo de gesso. E os provisórios são aqueles feitos diretamente na boca do paciente ou diretamente na sessão clínica, tá? Eu passei para vocês que a gente ia trabalhar com 3 tipos de provisórios diretos, tá? Moldagem prévia com alginato ou silicona, também conhecido como técnica da muralha. Adaptação de dente de estoque, que seria a técnica da faceta, e aquele que a gente trabalha diretamente em boca, conhecida como técnica da bolinha, ou técnica da impressão negativa, ou técnica das mãos livres. Tá? Então a gente conhece na literatura com esses nomes. Tá? De certa forma, existem outras formas de fazer provisórios diretos em boca, mas por questões didáticas e de tempo, e a gente aproveita para fazer isso tentando trabalhar com 3 técnicas reproduzíveis aí, tá? Então vamos lá. Falamos da aula passada da moldagem prévia com alginato, explicando, é aquela da muralha, que a gente molda e faz todo aquele processo. Depois a gente fez um demonstrativo. Hoje, a gente não precisa fazer toda aquela parte de que é provisório, qual a importância, quais são os nomes, mas eu vou direto para a técnica em si. Então, vamos direto para a técnica do exemplo aí do dente de estoque ou técnica da faceta, como vocês queiram chamar. Porque quando eu trabalho, como eu basicamente tenho a ideia de trabalhar com esses dentes nessa técnica da faceta ou técnica do dente de estoque, para dentes anteriores, então, refrisando, eu já disse isso, é uma particularidade minha. Eu gosto de trabalhar com essa técnica apenas para dentes anteriores. Tá? E eu vou explicar o porquê que eu gosto de trabalhar com dentes anteriores. Tá? O que acontece? A técnica do dente de estoque, ele tem o intuito de me adiantar e acelerar um processo que normalmente é o mais complicado, que é da anatomia para o dente. Os dentes anteriores, os dentes de estoque anteriores, que é essa plaquinha de dentes que está aqui, tá? Que essa plaquinha, por exemplo, é uma marca chamada Trilux, de uma marca VIP, tá? O modelo dele é o Trilux, é um dente que tem 3 prensagens e tal, então ele tem características muito parecidas com os dentes naturais. Tá? Tem translucidez e tem opacidade da dentina, então ele tem bastante características dos dentes naturais. E isso faz com que me agilize o processo de estética, o processo de devolução da forma, cor e tudo mais de um dente anterior. Porque imaginemos lá na técnica anterior, digamos que o paciente nosso ele tem um dente anterior, ele tem uma coroa antiga e eu vou reproduzir com aquela técnica da muralha, por exemplo. Eu copio o incisivo central do meu paciente, tiro, aí eu vou remover aquela coroa antiga que eu vou trocar e vou fazer um provisório com aquela muralha. Eu vou jogar uma resina acrílica aqui. A hora que eu jogo a resina acrílica e coloco em boca, ela não vai me trazer as mesmas características e brilho e polimento e textura superficial, ou aquelas texturas secundárias que está presente no dente de estoque. Eu vou ter algumas texturas que tinham na prótese antiga, mas ela era antiga, vou ter algumas características, obviamente sim, mas o pior de tudo, a característica final dessa minha resina acrílica, ela não é muito interessante, porque o meu acrílico polimerizado, o autopolimerizado, ele tem essa deficiência de polimerização, de não ter tanto brilho, a gente não consegue um acabamento como a gente consegue já nesses dentes
vocês observarem esses dentes aqui, são dentes muito polidos, muito brilhosos, sem bolha, sem nada. Então a gente aproveita essas características. Poderia usar uma técnica da muralha, então eu sempre tento reproduzir para vocês o que a gente está fazendo no dia a dia. Então no dia a dia, quando eu indicaria essa técnica? Então a gente pensou, técnica número 1 que a gente falou da muralha. Precisa obrigatoriamente ter o dente não rígido, mas com a sua anatomia e seu formato o mais próximo possível daquele final. Então eu tenho que ter um dente inteiro. Se eu tiver um dente totalmente quebrado, me dá mais trabalho reconstruir esse dente primeiro, para daí tirar o molde, para daí fazer o provisório, do que eu utilizar alguma outra técnica. Então a recomendação para a técnica da muralha é quando eu bato o olho, vejo que eu vou ter que fazer um provisório num caso, e aquele dente ele está praticamente inteiro. Tá? Ou é uma troca de uma prótese antiga, ou é um dente que ele vai ter obrigatoriamente a necessidade de ser preparado para fazer uma coroa, seja lá por qual motivo, muito restaurado ou alguma coisa assim. Então essas são as indicações da técnica da muralha. A técnica do dente de estoque, como eu disse para vocês, eu gosto de trabalhar com dentes anteriores por causa da facilidade de devolução da anatomia vestibular e anatomia desses dentes, que os dentes anteriores são dentes mais complexos de devolver essa anatomia. Por que eu não gosto de usar para dentes posteriores? Eu tenho uma razão, professor Marcelo. Por quê? Porque o que acontece para dentes posteriores é o seguinte: dentes posteriores, se você pegar a anatomia oclusal dos dentes posteriores, o que eu observo? Eu observo que a circunferência oclusal, o tamanho oclusal desses dentes, ou seja, a área oclusal, ela é menor do que um dente natural. Se você pegar um dente de estoque, ele é menor do que um dente natural. Se eu pegar um primeiro molar inferior meu e pegar um primeiro molar inferior de um dente de estoque, eu vou perceber que é uma nítida diferença de comprimento, de tamanho, de plataforma oclusal. Por que isso acontece? Porque naturalmente os dentes de estoque foram feitos para reproduzir normalmente próteses totais ou próteses parciais removíveis. E elas exigem que a gente tenha uma plataforma oclusal menor. Então esses dentes, automaticamente, eles já são menores que os nossos dentes naturais. Se eu tentar reproduzir esse dente ou adaptar esse dente a um dente natural, eu vou normalmente perceber que ao final da confecção desse meu provisório, eu percebo falhas de ponto de contato, porque o dente é menor, então ele não chega até a proximal do dente vizinho. Eu percebo que ele tem falha no comprimento ou no volume vestíbulo lingual. Então eu começo a perceber que meu dente ele vai mais me atrapalhar para eu devolver a anatomia oclusal adequada do que ajudar. Eu sei que, obviamente, vem a cabeça, a primeira coisa, eu uso um dente de estoque, ele está pronto, alivio e coloco. Só que, por experiência própria, eu digo para vocês, ele não fica legal. Então por preferência, eu faço para dentes anteriores, eu utilizo os dentes de estoque para dentes anteriores, e para posteriores eu opto por outras técnicas. Ou a técnica da muralha, ou a técnica que a gente vai ter na próxima aula, que é a técnica das mãos livres, ou técnica da bolinha, a famosa técnica da bolinha. Vocês vão escutar muito essa técnica. Tá? Então, entenderam, então, a indicação de se fazer um provisório na técnica do dente de estoque para dentes anteriores, porque eu já tenho o formato e normalmente uma cor muito mais parecida do que se eu for utilizar as nossas famosas resinas acrílicas, né, onde eu tenho algumas cores só. Tá? Então eu tenho essa dificuldade um pouco maior. Como é que funciona essa técnica? Essa técnica não tem muito segredo, tá? Eu vou, primeiro, selecionar o dente de estoque. O meu dente já está preparado. Eu vou pegar o meu manequim. Então, eu tenho aqui meu dente já preparado. Aí. Esse dente que já está preparado aqui, tá? O incisivo central, dente 21. Ele já tem um desgaste. Então, ou seja, eu posso usar a técnica da muralha? Não posso, porque eu não tenho como copiar um dente que já está preparado. Eu vou para uma técnica onde eu tenho a facilidade de brilho, formato e cor, que é a seleção de um dente de estoque. Então, eu vou pegar um dente, essa plaquinha aqui de dentes de estoque. Então, eu tenho no meu consultório, no dia a dia, várias plaquinhas dessas aqui,
com dentes de vários formatos, com vários tamanhos, de várias cores. Esse, por exemplo, ele tem aqui em cima é o modelo dele, é o modelo do dente 38, e ele é da cor, se vocês olharem aqui, 60. Consegue ver? É da cor 60. É a cor que a gente tem dentro de uma escala de cor de dentes de estoque, que eu diria para vocês que é uma das cores mais claras. Eu tenho mais claro que isso, talvez só o 59, mas dessa marca, pelo menos. Então eu vou selecionar qual dente de estoque ele combina melhor, tanto em forma quanto em cor. Porque esses dentes existem de várias formas e de várias cores. Eu vou escolher qual que tem a forma mais parecida. Não precisa ser exatamente igual, porque eu posso ainda mexer num detalhe ou outro no meu dente, no meu provisório, no processo final. Então eu vou lá com uma escalinha de cor e vou fazer a seleção. Ou eu vou pegar os meus dentes que eu tenho e vou tentar ver qual que se encaixa ou qual dente é mais parecido com esse dente que eu vou trabalhar. Então a primeira coisa que está ali está a seleção do dente de estoque. Então eu vou selecionar qual placa de dente de estoque vai se adaptar melhor com aquele provisório ou aquela boca que eu preciso fazer o provisório. Depois de fazer isso, então eu selecionei essa plaquinha aqui. Eu vou fazer o desgaste da porção lingual. Vocês vão perceber que eu vou pegar o dente que eu vou trabalhar, no caso, o dente 21, que é o dente que vai se encaixar aqui. Eu vou desgastar a região palatina dele. Então agora aqui, ó, face vestibular. Essa região aqui de trás é a face palatina. Eu vou desgastar essa face palatina onde está esse rosa aqui, que é a cera onde ele estava grudado. Eu vou desgastar, eu vou promover uma concavidade nessa região. Então eu vou passar uma broca, vou demonstrar para vocês, tirando ou fazendo uma concavidade. Por que uma concavidade? Porque eu quero que essa faceta desse dente de estoque, ele se encaixe nesse meu provisório. Ele tem que se encaixar aqui. E para ele se encaixar aqui, se eu não fizer essa concavidade aqui atrás, ele não tem essa possibilidade. Então, primeiro passo é fazer um desgaste da porção lingual ou palatina do dente de estoque, seja lá dentes superiores ou inferiores. Se por um acaso vocês quiserem fazer para dentes posteriores, vocês vão desgastar o miolo dele, ok? Depois a gente começa a fazer essa adaptação dessa faceta. A gente vai adaptar essa faceta no meu preparo. Essa faceta adaptada ao meu preparo, eu vou isolar. Como assim adaptada? Eu vou colocar na posição, ela vai estar adaptada tanto na região cervical, eu não preciso de uma adaptação perfeita, mas ele tem que estar encostado na região cervical, lá no término do meu preparo, minha faceta vai estar encostada aqui, e ele tem que estar com a borda incisal adaptada. A borda incisal tem que estar na mesma altura do dente vizinho. Por que isso? Porque na hora dessa adaptação, que eu vou explicar e vou mostrar para vocês, quando a gente tiver que deixar o dente do mesmo tamanho do dente em questão, do dente vizinho, se eu pegar e medir esses dois dentes, vocês vão perceber que o dente... Deixa eu tentar colocar aqui para que vocês vejam. O dente de estoque, ele é maior do que o dente que eu vou trabalhar. E quando a gente vai diminuir esse dente, eu vou optar por diminuir aonde? Cervical ou incisal? Obviamente, cervical. Por quê? Porque a incisal tem todas aquelas características que eu falei para vocês, de translucidez, anatomia. Então, esse dente de estoque, ele tem essas características. Então, eu vou tentar manter essas características incisais. Então, na hora de desgastar o dente para deixar ele adaptado ao meu preparo, se eu tiver que diminuir em altura, eu vou diminuir em altura na cervical, não na incisal. O meu dente ele tem, digamos, 12, eu preciso deixar ele com 10. A minha opção para deixar ele com 10 é desgastar a cervical e não a incisal. É isso que a gente vai fazer, ok? Então eu vou fazer quando eu estiver fazendo essa adaptação. Eu vou isolar o meu preparo com vaselina e vou
manipular uma resina acrílica. Eu vou manipular a resina acrílica e vou colocar a resina acrílica aqui no meu provisório, na minha resina acrílica, na minha faceta, para eu inserir ele depois em cima do meu preparo. Eu vou inserir, vou mandar o paciente ocluir. Depois de ocluir, eu abro e tiro, coloco, para ele não polimerizar em cima do meu preparo. Porque se ele polimerizar ali em cima, eu vou ter sérios problemas de não conseguir tirar depois. Depois, quando ele começa a polimerizar, o que eu vou fazer? Eu removo e coloco provisório, eu vou para aquela parte que a gente falou, que chama-se reembasamento. O reembasamento é aquela questão de colocar a resina acrílica ao redor do término do preparo. Hoje eu vou mostrar para vocês na técnica de nylon. Semana passada eu mostrei na manipulação, colocação dessa resina ao redor. Hoje na técnica de nylon, que é a técnica que eu particularmente gosto mais. Coloco o meu provisório de volta, tiro, vejo onde formou aquela saia que a gente conversou a aula passada, removo esses excessos, faço acabamento e polimento e depois eu vou para a cimentação. Então, é uma técnica teoricamente simples, que eu vou demonstrar para vocês, primeiro a partir de uma sequência, tá? Então, tá lá, dente preparado, isolado, remoção aqui da região palatina com uma fresa, adaptação cervical, viu que aquele dente está maior, a gente remove a cervical do dente, acréscimo de resina acrílica na palatina e levo em posição. Levei em posição, encaixo para fazer o reembasamento, ó, resina acrílica na borda, faço o reembasamento feito, marcação com aquela minha lapiseira, remoção dos excessos, ajuste oclusal, acabamento e polimento e provisório em boca. Tá lá. Dente provisório, tá? De acrílico, dente provisório de acrílico. Tá feito o provisório do caso. Então essa é a técnica da faceta, que eu vou fazer agora, demonstrando para vocês, e talvez vocês tenham uma facilidade um pouco maior de compreender como é que funciona esse processo, tá? Ok? Todo mundo entendeu? Agora eu vou interromper o compartilhamento. A hora que eu interrompo o compartilhamento, eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho sobre isso, tá?